Olá a todos, o meu nome é Sara Morato e estamos aqui para mais uma aula de português língua não materna de nível intermédio. Se bem se lembram, na aula passada estivemos a falar sobre uma senhora, Rita, penso eu que era o nome, que viveu, aliás, na China durante cerca de 5 anos. E nós estávamos a trabalhar o tema do turismo e, aliás, tivemos a distinguir o que era um turista e um viajante e chegámos à conclusão que esta senhora era viajante. Assim, traços gerais, o que é que distingue, afinal, um turista de um viajante? Então, nós chegámos à conclusão que um turista era uma pessoa que viaja, mas que normalmente viaja em grupo, viaja por poucos dias, vai às cidades mais importantes, conhece os monumentos. A viagem pode ser organizada por uma agência de viagens. Contrariamente, o viajante é uma pessoa que viaja por um período de tempo mais longo, portanto, por mais tempo. É uma pessoa também que pode viajar sozinha ou só com outra pessoa e não tem... O foco dele não é conhecer só os monumentos mais importantes ou só as cidades mais importantes. O turista, o viajante, aliás, o viajante gosta de conhecer a cultura mais aprofundadamente, ao contrário do turista. Portanto, tem esta vertente de conhecer mais profundamente a cultura, as pessoas, o país no geral. E eu fiquei a pensar, depois da aula terminar, se tu, por acaso, já tinhas conhecido a China. Olha, eu não conheço, nunca fui à China. Mas eu fiquei a pensar, será que tu já conheces a China? Se não, ou se já conheces outros países ou outras cidades? Eu sei que pelo menos Portugal tu conheces e o país onde nasceste. Mas e conhecerás mais? Olha, eu vou-te mostrar aqui algumas cidades para ver se tu as conheces. Queres ver? Temos, por exemplo, Tóquio, no Japão. É uma cidade que fica no Japão, é uma cidade importante. E temos também Bali, que fica na Indonésia. São assim cidades mais exóticas, não é? E mais distantes de Portugal, ficam noutro continente. E tirando estas, será que conheces também Bruges, na Bélgica? É muito bonito, tem assim uns canais, quase que parece Veneza, mas não é Veneza. É uma cidade que fica na Bélgica. Temos também Paris, em França. Ou o Rio de Janeiro, no Brasil. O Rio de Janeiro não fica na Europa, ok? Bruges e Paris, sim, são duas cidades de 2 países europeus. O Rio de Janeiro, não. O Brasil não é na Europa. Portanto, também poderíamos considerar aqui uma cidade mais exótica ou mais diferente, digamos assim. Estamos a atravessar o oceano para visitar a cidade. E será que tu conheces, a pergunta que eu te faço, aliás, é: será que tu conheces alguma destas cidades? Olha, eu destas 5 conheço Paris, em França. É a única que conheço, infelizmente não conheço mais nenhumas. E gostava de conhecer, mas toda a gente sabe, ou aliás, eu sei que vocês sabem que neste momento é difícil nós viajarmos para outros sítios, mas nós podemos e devemos sonhar, não é? Portanto, num futuro, quem sabe, nós vamos viajar e conhecer outras cidades quando toda esta situação acalmar. Mas, voltando aqui a Paris, que é a única cidade que eu conheço destas todas, eu não sei se tu sabes, mas Paris é a cidade dos namorados, é chamada a cidade dos namorados, a cidade do amor, a cidade romântica. Ela é muito conhecida por isto, mas é também uma cidade que está associada às artes, por exemplo, ao conhecimento. Eu não sei se sabes, mas em Paris existe uma universidade que é muito conhecida, é uma universidade muito conhecida e muito importante, é a Universidade de Sorbonne. E nesta universidade houve uma senhora que estudou lá. A senhora é esta, Marie Curie. Portanto, esta senhora estudou na Universidade de Sorbonne. Eu não sei se sabes quem é, provavelmente não sabes quem é, e nem por a fotografia, não sei se chegas lá, mas esta senhora foi muito importante. Ela nasceu em 1867, na Polónia, mas estudou em França, em Paris. Ela é uma pessoa muito importante e muito conhecida porque ganhou um prémio Nobel. Na verdade, não ganhou um, ganhou 2. Ela ganhou 2 prémios Nobel. Além disso, além desta questão dela ter ganho um prémio Nobel, foi a primeira mulher que o ganhou. É importante que tu saibas isto. Estava aqui a lembrar-me. Será que sabes o que é um prémio Nobel? Bom, deixo-te aqui uma imagem. Isto é uma medalha, mas este prémio é muito mais importante do que esta medalha. Todos os anos, várias pessoas são premiadas com este prémio. Eu acho que vocês percebem. Portanto, elas ganham este prémio. Este prémio é atribuído a algumas pessoas que, de alguma forma, descobriram alguma coisa importante ou escreveram uma obra. Isto porquê? Porque há um prémio Nobel que se entrega à literatura. Portanto, é o prémio Nobel da literatura. Mas pronto, isto aqui é só um símbolo. Obviamente, o prémio Nobel é muito mais importante do que esta medalha que eu aqui te mostrei, apesar dela ser de ouro. Mas é muito importante. Portanto, quem ganha este prémio são pessoas realmente importantes. E a Marie Curie, que eu te mostrei anteriormente,
foi a primeira mulher a ganhar este Nobel. Vamos falar um pouco sobre ela. Ela nasceu na Polónia, eu já tinha dito, em 1867, mas estudou em França, em Paris, naquela universidade que eu disse que era muito importante. Porquê é que ela estudou em França? Se ela era polaca, porquê é que ela estudou em França? Ela estudou em França porque, nesta altura, no século XIX, nem todas as mulheres estudavam ou podiam estudar, e ela achou que... Ela viu, aliás, a oportunidade de poder estudar em Paris, mas ela não estudou logo, ela levou cerca de... Ela levou cerca de nada. Ela trabalhou muito, aliás, para conseguir estudar. Ela foi muito persistente nesse aspecto e acabou por, aos 24 anos, conseguir ir para Paris. E ela ganhou o primeiro prémio Nobel que ela ganhou foi o prémio Nobel da Física, mas ganhou outro. Ganhou o prémio Nobel da Química também. Mas ela ganhou 2. Portanto, ela foi a primeira mulher a ganhar um prémio Nobel e foi a primeira pessoa a ganhar 2. Quão importante ela é na história. Além disso, ela defendeu a sua tese em Física em 1903, se não estou em erro, 1903, e foi a primeira mulher a defender uma tese em Física. Tese é um trabalho final de curso que nós temos muitas vezes que apresentar, portanto, tese, falamos de um trabalho final que consiste numa investigação que depois se transforma numa tese, digamos assim. Portanto, é um trabalho final, ok? E porquê é que eu estou a falar da Marie Curie? Porque a aula de hoje é sobre as mulheres pioneiras na ciência. E tu sabes o que é pioneira? Eu vou escrever aqui. Vou escrever as duas formas, pioneiro e pioneira. O masculino e o feminino. Portanto, nós dizemos que uma pessoa é pioneiro ou pioneira quando é a primeira pessoa a descobrir algo. Portanto, quando se é o primeiro a fazer ou a descobrir algo esse pioneiro. Portanto, esta mulher, podemos dizer para já que ela foi pioneira, a Marie Curie, porque ela foi a primeira a defender uma tese de física. Ela também foi a primeira mulher a ganhar um prémio Nobel. Portanto, ela foi pioneira em vários campos, digamos assim. E, portanto, a nossa aula de hoje não é sobre viagens, não é sobre aquelas fotografias que eu te mostrei, que eram muito bonitas e vão nos deixar ficar a sonhar, mas é sim sobre estas mulheres ligadas à ciência. Mas agora já conhece a Marie Curie, ela é muito importante, provavelmente ficaste a saber mais do que muitas pessoas sabem, depois da minha pequena explicação acerca dela. Mas eu quero-te falar sobre outra senhora, outra mulher pioneira na ciência, que é a Nettie Stevens. Mas eu não vou falar muito sobre ela, só quero que vejas um pouco a fotografia da senhora. Provavelmente não te vai dizer nada, digo eu, mas eu vou-te mostrar um texto, e este texto, eu não vou ler o texto, ok? O texto tem um áudio, eu quero que estejas muito atento ao texto, é um texto sobre esta senhora, eu quero que estejas muito atento ao texto para depois podermos fazer o exercício, ok? Vamos lá então. Nettie Stevens. Nasci em 1861 em Vermont, nos Estados Unidos da América. Como a minha família tinha poucos recursos, tive de trabalhar como professora até conseguir juntar dinheiro para retomar os estudos. Matriculei-me na Universidade de Stanford aos 35 anos. Aqui fiz o bacharelato e o mestrado em Biologia. Mas o meu verdadeiro interesse era a genética e, por isso, aos 41, doutorei-me nesta área na Universidade de Bryn Mawr. Fui eu que descobri porque é que uns bebés nasciam meninos e outros nasciam meninas. Durante séculos, os médicos acreditavam que o sexo do bebê era determinado pela alimentação da mãe durante a gravidez. Mas eu vi logo que isso não podia ser.
Fui então dissecar e analisar insetos e vi que os machos tinham um par de cromossomas sexuais XY e que as fêmeas tinham um par de cromossomas XX. Então, ficaste aqui com esta audição e este pequeno texto que eu tenho, espero, aliás, que tenhas acompanhado. Espero que tenhas acompanhado o texto a lê-lo. Ficámos aqui com alguma ideia desta senhora, Annette Stevens, que nasceu nos Estados Unidos da América. Não se esqueçam que EUA significa Estados Unidos da América. No áudio isso era explícito, mas não vale sempre a pena reforçar. Vamos fazer aqui um pequeno exercício sobre esta senhora. Pode ser, tu tens que completar com as respostas às perguntas. Se achas que é necessário, eu volto. Se achas que é necessário, estamos aqui a ter uma conversa. Se for necessário, eu posso voltar atrás, obviamente, mas o que vai acontecer é que eu mostro a resposta posteriormente. Vamos lá então. Qual é a nacionalidade de Nettie Stevens? Eu disse a resposta, portanto, não há desculpas para não se saber qual é a resposta. Qual é a nacionalidade de Nettie Stevens? Tu lembras-te? Ela é americana, portanto, ela nasceu nos Estados Unidos da América, em Vermont, penso eu, não me recordo. Sim, Vermont, nos Estados Unidos da América. Por que razão ela entrou para a universidade tão tarde? Por que é que ela entrou para a universidade tão tarde? Tu recordas-te do que se dizia no áudio? Ela entrou na universidade para a universidade tão tarde porque, como tinha pouco dinheiro, teve de trabalhar para conseguir pagar os estudos. Olha, um pouco à semelhança da Marie Curie, que eu disse que ela trabalhou, aliás, antes de ir para Paris, estudar na Universidade de Sorbonne. Aqui temos uma situação mais ou menos semelhante. Portanto, a Nettie Stevens teve que trabalhar para conseguir pagar os estudos. E quantos cursos tirou esta cientista? Provavelmente é provável que tu saibas o número de cursos, talvez não conheças a denominação que lhe é dada. Mas tu recordas-te quantos cursos tirou a Nettie Stevens? Estamos a falar de cursos na universidade. Ela tirou 3 cursos, um bacharelato, um mestrado e um doutoramento. Sim, porque quando tu acabas a escola, o ensino secundário, podes ingressar na faculdade, aliás, deves ingressar na faculdade, e é este o percurso. Não é exatamente este o percurso, mas passas sempre por 3 fases nos teus estudos universitários, portanto, há sempre estas 3 fases. Neste caso aqui chama-se bacharelato, neste momento já é uma licenciatura, um mestrado e um doutoramento. Mas o que interessa aqui não é isso, o que interessa aqui é que Nettie Stevens tem 3 cursos. E onde é que estão as respostas no texto? Primeira resposta, nasci em 1861, nos Estados Unidos. Tive de trabalhar como professora até conseguir juntar dinheiro para retomar os estudos. E depois fiz o bacharelato e o mestrado em Biologia e doutorou-se em Genética na Universidade de Bryn Mawr. Portanto, temos aqui as 3 respostas. Mas não terminei, vamos lá continuar. Qual era a ciência que ela gostava mais? Qual era a ciência que ela gostava mais? Tu lembras-te qual era a ciência que ela gostava mais? Eu disse, era a genética, eu disse há pouco. A genética. Nettie Stevens fez uma descoberta. Qual foi essa descoberta? Eu acho que é muito fácil, porque quando se falou daquilo no vídeo, eu fiquei logo com aquela informação na cabeça. Portanto, acredito que tenha acontecido o mesmo contigo. Nettie Stevens fez uma descoberta. Qual foi essa descoberta? Ela descobriu porque é que uns bebés nascem meninos e outros nascem meninas. Portanto, ela, nos estudos dela, descobriu isto, que é muito importante hoje em dia. E é muito comum, portanto, parece, alguém descobriu isto. Sim, hoje em dia é um assunto comum, mas teve que ser descoberto por alguém, e neste caso foi por uma mulher. Em que espécies de animais ela fez as suas experiências para chegar a esta descoberta? Voltamos aqui a um tema de uma das aulas anteriores, não sei se lembram. Falámos já destes animais numa das primeiras aulas, penso eu. São os insetos. Voltamos aqui aos insetos outra vez. As respostas estão no texto, genética. Fui eu que descobri porque é que os bebés nasciam meninos e outros nasciam meninas. E, por fim, insetos. Ok, acredito que neste momento tu saibas um pouco mais
sobre Nettie Stevens do que muitas pessoas, à semelhança da Marie Curie, a informação que eu passei, volto a passar lá aqui outra vez. E como podes perceber, ela foi uma pessoa muito importante e percebemos também que, apesar de estes assuntos nos parecerem tão comuns, não é? Saber se é menino, se é menina, eles não são comuns assim há tanto tempo. Tiveram que ser descobertos por alguém. E aqui temos uma mulher a fazer uma descoberta, portanto, uma mulher na ciência que fez esta descoberta. Não foi a única, aliás. Eu falei em mulheres pioneiras na ciência, apresentei-te a primeira, Marie Curie, apresentei-te a Nettie Stevens, 2, mas há muitas mais. E é o caso desta senhora, Alice Ball. Alice Ball é outra mulher ligada à ciência, que também é muito importante e tu já vais perceber porquê. Como? Eu vou voltar a passar outro texto, que também vais ouvir o texto. E eu quero que prestes atenção mais uma vez ao texto, porque o esquema dos exercícios é mais ou menos o mesmo e é importante que tu prestes atenção ao texto. Vamos lá então. Alice Ball. Alice Ball nasceu em Seattle em 1892. Alice começou por tirar os cursos de Química Farmacêutica e de Farmácia na Universidade de Washington e depois matriculou-se na Universidade do Hawaii para fazer o mestrado. Terminou-o em 1915, tornando-se a primeira afro-americana e a primeira mulher a receber um diploma daquela instituição. No início do século XX, houve uma emergência de saúde pública no Hawaii. A lepra estava a propagar-se entre a população. A lepra é uma doença contagiosa que causa deformações graves e perda de sensibilidade, atacando a pele, os olhos, o nariz e a garganta. O único remédio que se conhecia para a lepra era o óleo espesso e pegajoso, extraído das sementes da árvore salmogra. Mas era impossível misturar este óleo com água para se obter um tratamento injetável, e o óleo esfregado na pele ou engolido não funcionava. Aos 23 anos, Alice desenvolveu um novo método de processar o denso óleo de salmogra e transformá-lo com água, de modo a poder ser dado em injeção. Este novo tratamento fez toda a diferença para as pessoas doentes com lepra. Alice morreu em 1916, demasiado nova. Muitos acreditam que inalou acidentalmente gás cloro enquanto dava uma aula de laboratório. Alice Ball é hoje recordada como a pessoa que encontrou a cura para o que parecia ser uma doença sem remédio. Pronto, temos aqui a história de mais uma mulher cientista, neste caso a Alice Ball. Eu acredito que tenha sido fácil perceber a história dela, é um pouco uma biografia. Isto que aqui nós apresentamos é um pouco o percurso profissional, mais do que uma biografia, mas temos aqui alguns dados biográficos. Mas obviamente que o texto centra-se mais na sua carreira profissional, nas suas descobertas, porque é que ela é importante para a ciência, porque é que ela é importante para esta aula, porque é que eu a trouxe para esta aula. E vamos fazer o exercício que eu falei há pouco. Desta vez eu não vou passar o texto com as respostas, portanto, temos vindo a fazer isso durante as aulas, mas há aqui uma altura em que temos que perceber se conseguimos fazer sem ajuda. Vamos lá então. Espera, aliás, eu esqueci-me de mostrar algumas palavras que tu talvez não conheças. Não me lembrava que tinha aqui este vocabulário. Vamos lá então. O que é que tu achas que é química? Este vocabulário é referente ao texto da Alice Ball. Química é o estudo da composição, estrutura, propriedades da matéria, as mudanças sofridas por ela durante as reações químicas e a sua relação com a energia. Provavelmente muitos de vocês têm uma disciplina onde se fala de química. Afro-americano, cidadãos dos Estados Unidos descendentes de africanos. Doença contagiosa é uma doença que pode passar de pessoa para pessoa. Como deves calcular, aquilo que nós estamos a passar neste momento deve ser uma doença contagiosa chamada Covid-19. Portanto, aqui fala-se de outra, mas posso dizer-te que há outras doenças contagiosas. E neste caso seria a Covid-19. Inalar é absorver uma substância pelo nariz. Gás cloro. O cloro é considerado um gás altamente tóxico. Vamos lá então às respostas. Em que século nasceu Alice Ball? Em que século é que ela nasceu? Eu acho que todas elas nasceram no mesmo século. Portanto, eu já falei dele. Tu lembras-te qual é o século?
se disseste o século XIX, disseste-o corretamente, ela nasceu no século XIX. Eu disse que não te ia mostrar o texto, mas vamos só aqui. Nasceu em 1892. 1892 é um ano do século XIX. E não mostro mais. Qual é a sua nacionalidade? Tu percebeste qual é a nacionalidade dela? É americana. Ela é americana à semelhança da Nettie Stevens. Ela é americana. Portanto, Marie Curie era polaca e temos duas senhoras americanas. Quantos cursos tirou Alice Ball? Tu percebeste quantos cursos ela tirou? Ela tirou 3 cursos também. Portanto, à semelhança de Nettie Stevens, ela também tirou 3 cursos. Eu disse que não ia mostrar, afinal fui generosa e meti aqui as soluções. Eu pensava que tinha sido um pouco maldosa e que não te ia mostrar as respostas. Afinal, não, olha. Tens sorte. Portanto, em que século nasceu Alice Ball? Nasceu no século XIX, está ali 1892. Ela é americana, portanto, nasceu em Seattle. Estudou Química Farmacêutica, Farmácia e tirou um mestrado, e também tirou um mestrado. Portanto, temos aqui 2 cursos, a denominação dos cursos, na Universidade de Washington, e depois sabemos que ela no Havaí tirou um mestrado. Mais cidades, não estamos a falar de turismo, mas temos aqui mais cidades. Washington, Havaí, tudo cidades americanas, norte-americanas. Porquê é que o primeiro número de casos de lepra estava a aumentar muito no Havaí? Porquê é que o número de casos de lepra estava a aumentar muito no Havaí? Tu percebeste porquê? Porque era uma doença contagiosa e eu falei-te disso quando trouxe para aqui também a história da Covid-19 como doença altamente contagiosa. Portanto, os casos de lepra estavam a aumentar muito no Havaí porque era uma doença contagiosa. O medicamento para a lepra era o óleo de sementes de chalmógra. Mas porquê é que ele não estava a curar as pessoas? Portanto, o medicamento para a lepra era o óleo de sementes de chalmógra, mas porquê é que ele não estava a curar as pessoas? Desculpem a palavra, custa a sair. Porque o óleo não se misturava com a água para se poder injetar. Portanto, este óleo não podia ser esfregado na pele, tinha que ser injetado, mas o óleo não se misturava com a água. Portanto, era impossível injetá-lo para se poder curar a lepra. Alice Ball não morreu de velhice, pois não? Qual foi a possível causa da sua morte? Eu digo possível porque não há 100% de certezas, mas fala-se disso. Ela não morreu de velhice, portanto, ela não morreu por ser muito velha, uma pessoa já com muita idade. Porquê é que ela morreu? Porque ela, acredita-se, aliás, que ela inalou gás cloro durante uma aula, portanto, num laboratório. Então, aqui as respostas. A lepra é uma doença contagiosa. Impossível misturar este óleo com a água para se obter um tratamento injetável e o óleo esfregado na pele ou engolido não funcionava. Eu não falei de engolido, mas temos aqui também temos aqui esta opção que não funcionava. Portanto, não era uma opção viável. E, por fim, muitos acreditam que inalou acidentalmente gás cloro enquanto dava uma aula no laboratório. Resumindo, eu acredito não, esta leitura destes textos, além de todo o vocabulário que o texto te dá, ajuda-te a fazer uma interpretação do texto, não é? É muito importante, não só em língua portuguesa, mas em todas as outras disciplinas que tu tens, interpretar os textos, perceber a mensagem principal do texto, saber responder a perguntas acerca daquele texto, saber dominar o assunto que se fala. Já trabalhámos esta questão diversas vezes, em contextos diferentes, notícias. Eu também me lembro que te mostrei uma reportagem, era um vídeo, mas pronto, te falei-te um pouco da reportagem. Portanto, todo este trabalho que temos vindo aqui a desenvolver é para, de alguma forma, te ajudar a interpretar melhor os textos, a conhecer novo vocabulário, neste caso ligado à ciência, e é neste sentido que nós temos vindo a trabalhar. Mas eu agora gostava de te mostrar um vídeo que, infelizmente, eu me esqueci de colocar, não está aqui na aula, mas eu vou rapidamente aqui procurá-lo. Porque eu tenho aqui, e sou muito rápida a fazê-lo. Ok. E eu quero que prestes muita atenção ao vídeo, àquilo que se diz, e eu já te digo porquê. Vamos ver aqui no YouTube. Tenho 10 anos e estou no quinto. Então,
Desculpem, eu vou pôr do início. O que eu disse foi que quero que prestem atenção àquilo que se diz no vídeo. Eu já te digo porquê, ok? Aqui não estamos a falar de mulheres cientistas, são dois meninos que estão a falar e eu quero que prestes muita atenção ao vídeo. Vamos lá então, eu vou passá-lo 2 vezes. Tenho 10 anos e estou no 5º ano. Eu tenho 15 anos e estou no 10º ano. Minhas aulas acabam às 4h30, segundas e quartas, pratico natação e música. Estou a aprender a tocar viola. Eu tenho aulas todos os dias à tarde, também jogo hóquei e ando no inglês há já algum tempo. Gosto muito de música, mas ainda não sei o que irei fazer quando for mais velho. Também gosto de desenhar. É isso. Eu estou em Humanidades, gostava de seguir Relações Internacionais, apesar de também gostar de Gestão. Quero ir para o estrangeiro e conhecer novas pessoas e novas culturas. Quanto à família, eu penso depois de acabar de estudar. Meus amigos estão todos na escola. Os meus amigos estão todos na escola, alguns já chumbaram, mas continuam a estudar, até porque o ensino é obrigatório até o 12º ano. E se um dia o mundo fosse assim para todos os rapazes? Não é para mostrar o vídeo todo, era só aquilo. Eu acredito que tenhas percebido. O vídeo é um pouco rápido, eu sei. O menino fala muito rápido, principalmente. Olha, podia ser tu ou podia ser um dos teus colegas. Provavelmente tem uma idade aproximada da tua. Eu vou mostrá-lo mais uma vez. Ele é muito curto. E depois eu já te digo o que é suposto fazeres com ele, ok? Tenho 10 anos e estou no 5º ano. Eu tenho 15 anos e estou no 10º ano. Minhas aulas acabam às 4h30, segundas e quartas, pratico natação e música. Estou a aprender a tocar viola. Eu tenho aulas todos os dias à tarde, também jogo hóquei e ando no inglês há já algum tempo. Gosto muito de música, mas ainda não sei o que irei fazer quando for mais velho. Também gosto de desenhar. É isso. Eu estou em Humanidades, gostava de seguir Relações Internacionais, apesar de também gostar de Gestão. Quero ir para o estrangeiro e conhecer novas pessoas e novas culturas. Quanto à família, eu penso depois de acabar de estudar. Meus amigos estão todos na escola. Os meus amigos estão todos na escola, alguns já chumbaram, mas continuam a estudar, até porque o ensino é obrigatório até o 12º ano. E se um dia... Ficamos por aqui, é só a mensagem dos meninos a falar. E com este vídeo, que viste 2 vezes, portanto eu acho que foi suficiente para aquilo que eu te vou pedir. O que eu te vou pedir, aliás, é um desafio para casa, que tu vais ter que trazer a resposta na próxima aula. Vou só apagar aqui o quadro. E vou-te dizer o que é suposto fazeres com este vídeo. Eu quero que tu me digas qual é o objetivo do vídeo, daquilo que viste, o objetivo do vídeo. E também quero que me digas de que forma o objetivo do vídeo, que eu não te vou dizer, se relaciona com as 3 mulheres, as 3 cientistas de que falamos. Portanto, eu não meti aqui o ponto de interrogação, esqueci-me. Temos aqui duas perguntas que não têm que ser... Eu quero que tu reflitas sobre isto, aliás. Eu quero que me digas qual é o objetivo deste vídeo que eu te mostrei e de que forma é que o objetivo deste vídeo, não te vou dizer qual é, se relaciona com as 3 cientistas de que falamos. Portanto, eu quero que analises o vídeo sobre esta perspectiva, respondendo a esta pergunta. Obviamente que eu te mostrei 3 senhoras, são todas elas que nasceram no século XIX, portanto, estamos a falar de épocas diferentes. De toda a forma, este vídeo relaciona-se de alguma forma com essas três mulheres, apesar de ser um vídeo que se passa na atualidade, foi gravado na atualidade, não sei exatamente há quanto tempo, mas percebe-se que é um vídeo que foi gravado na atualidade, até já havia câmaras de filmar, mas eu quero que tu analises o vídeo sobre essa perspectiva, ok? Entretanto, este é o desafio que eu te deixo para a próxima aula, e a próxima aula será ainda uma continuação deste tema, portanto vamos continuar a falar sobre mulheres que são pioneiras na ciência. Lembras-te do que era pioneiro? Pioneiro é quando se fala de uma pessoa que descobriu ou fez uma coisa pela primeira vez. Marie Curie foi pioneira em alguns campos, portanto ela foi a primeira mulher a fazer uma tese em física, foi a primeira mulher a ganhar um prémio Nobel, aliás, foi a primeira pessoa a ganhar 2 prémios Nobel, portanto, falamos aqui de pioneira, pelo menos em três campos. Temos depois a Nettie Stevens, que trabalhou a genética, sim, e
E a Alice Ball, sim, a última senhora que te mostrei, que descobriu a cura para a lepra. Sim, ela descobriu, ela arranjou forma da cura para a lepra, ou pelo menos uma vacina de cura para a lepra. Com isto, até à próxima aula. Fiquem bem.